A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui, de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor, nosso Deus, para estarmos todos juntos em um só Espírito, levando a palavra do Senhor, o seu Evangelho e a sua justiça a todos aqueles que precisam e necessitam, ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Milena e estarei ministrando aqui para vocês 7 capítulos das Escrituras Sagradas que eu irei ministrar através dos sorteios. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele. Nós estamos aqui sendo apenas um canal, também instrumento do Senhor, para que ele fale ao coração de todos vocês nesta madrugada. E onde fala sobre os ministérios de sorteios, do Antigo ao Novo Testamento, examinem na Bíblia Sagrada, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 16 a 26, no livro de Levítico, capítulo 16, do versículo 8 ao 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Nós estamos aqui sendo um canal, um instrumento do nosso Senhor Deus, para levar uma palavra do Senhor ao coração de todos vocês, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidades, sem manipulações, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo. Então não se esqueçam de seguir ou se inscrever, dependendo da rede social que estiver nos acompanhando, e de serem membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários, dizendo: eu sou membro da igreja virtual Igrejas Benditas e sou o rebanho bendito de número, e coloco o número de 1 a 12, do qual você escolheu fazer parte. E lembrando que, mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois como o próprio Senhor Jesus afirmou, que aquele que não ajunta espalha, e que o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E Milena, por que rebanhos? Por que benditos? E por que ímpar e par? Rebanho, porque o Senhor Deus deixou bem claro que nós somos os seus rebanhos, e Ele é o nosso único e verdadeiro pastor. Livro de João, capítulo 10. Benditos é uma das classes com promessas nas Escrituras Sagradas. Benditos que vêm em nome do Senhor, e em Mateus 25, do 31 ao 46, aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. É sempre bom que no mínimo andem dois juntos. Livro de Gênesis capítulo 1 e Lucas capítulo 10. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, as Escrituras Sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do nosso cenário e as cores das nossas vestes santas, que são utilizadas somente para as atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E lembrando, não se esqueçam de seguir ou se inscrever, pois aqueles que são seguidores ou inscritos continuam a receber orações mesmo após o término dessas lives, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora toda madrugada por vocês, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então vamos à ministração de mais uma oração para darmos início aos sorteios da palavra do nosso Senhor Deus, para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês.
Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas agora conosco nesta live da Tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e que haja o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo alcançando cada uma dessas vidas conectadas agora conosco, as cobrindo, guardando e revestindo e protegendo contra todo mal e toda obra do mal, para que eles possam buscar ao Senhor nesta madrugada junto conosco e terem acesso à Tua santíssima presença. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para todos vocês mais uma vez. Lembrando que nós, de segunda a sexta, de 00h07 até 1h12 da madrugada, é focada em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Mas nós sempre reservamos mais 12 minutos, de 1h12 até 1h24 da madrugada, onde eu interajo mais com os comentários, tiro suas dúvidas, com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo. Estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. Porque isso serve de prova justamente para o questionamento de um dos abençoados uma vez em uma das redes sociais, em que ele falou: todo mundo fala que está falando a verdade, como é que eu vou saber que vocês também não são só mais um? Porque a gente, diferentemente dos outros, estamos oferecendo dinheiro para quem mostrar que nós estamos errados ou mentindo, ou que pelo menos o que eles estão fazendo e apresentando é realmente o correto e o verdadeiro. Já estamos há mais de um ano na internet, em todas as redes sociais e através de diversos canais, com essas nossas propostas, que o prêmio somado já ultrapassou 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, em que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais em dinheiro, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. Não, a gente não quer comprar a verdade, nós só estamos afirmando sempre a todos vocês, porque lá no livro de Gálatas deixa claro que aquele que te ensinar alguma coisa, você deve repartir até metade dos seus bens, e com isso nós colocamos aí os prêmios em dinheiro para que você, exatamente, ensinar a palavra do Senhor Deus. E por isso nós colocamos os prêmios em dinheiro, porque se você provar que a gente está errado, você vai estar ensinando alguma coisa que a gente não estava tendo acesso ao conhecimento. E como o Senhor nos prosperou financeiramente também, nós estamos aí com os nossos prêmios milionários em dinheiro, pois além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários, e a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil leva a muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. E as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Tudo para a Amazônia e glória ao nosso Senhor e Salvador Senhor. Isso tudo está lá em Mateus capítulo 25, de 31 a 46, que Jesus falou bem claro. Quando você ajudar um daqueles pequenininhos irmãos, não está falando ir para Cacolândia, é isso que fala, e chegar lá e sair dando comida para todo mundo. Está falando o quê? Aquelas igrejas, aqueles irmãos que estão passando necessidade, você com uma igreja rica, chega lá e abençoa todos. Exatamente. É isso que nós vamos fazer. Por isso que eu não estou falando a você. Peça uma igreja para o seu município. Peça.
Peça que a gente vai chegar e poder juntar a igreja. E aquelas igrejas pequenas, pobres, que quiserem se juntar a nós vamos ajudar elas. São bem-vindas, exatamente, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Então escolha o seu número de 1 a 12, que no decorrer dessa live eu estarei sorteando os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. E você terá um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E no final dessa live serão no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. Por isso também que nós afirmamos que as nossas igrejas virtuais proporcionam muita fé a todos vocês. Vai falar alguma coisa? E quero comunicar a vocês todos que estão faltando dias, meses para tudo isso acontecer. Não é mais ano não, tá? Não é anos que está faltando. Está faltando dias, meses para nós chegarmos em todos os municípios do Brasil. Glória ao nosso Senhor Deus. Então, aproveite vocês agora que estão nos ouvindo, já marca lá, vai lá no particular e fala assim, eu quero uma igreja de vocês aqui. Aí deixa lá só o seu nome só o primeiro nome só, e coloca lá que você quer, que nós vamos chegar. Independente das suas condições financeiras, não interessa. Se você estiver desempregado, você vai começar recebendo já um bom salário, tá bom? Glória ao nosso Senhor Deus. Um bom salário. Exatamente. Então, peça. E lembrando, em qualquer lugar do Brasil. Entre em contato conosco através do privado de nossas redes sociais e qualquer outras dúvidas serão respondidas no final da live de 1h12 até 1h24. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever para estarem continuando a receber orações mesmo após o término da live. E escolha o seu número de 1 a 12 para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos ao Senhor Deus. Hoje estaremos sorteando os benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Rebanho bendito ímpar de número 3 e rebanho bendito par de número 4. São os primeiros a receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos à ministração do livro de Filipenses, que contém 4 capítulos. Filipenses, que contém 4 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E deixando bem claro que o abençoado que citou Mateus 10, versículo 8, de graça recebeste, de graça vos dá, a gente não está cobrando nada a ninguém, primeiro ponto, a gente está oferecendo dinheiro. Então, se você está se incomodando com o fato da gente chegar ao ponto de ter que oferecer dinheiro para mostrar a nossa sinceridade, o problema, infelizmente, não está em nós, em sim naquele que fez com que tivéssemos que chegar a tal ponto de demonstrar sinceridade. Quero comunicar a você que nós estamos oferecendo de graça o dinheiro. Você já viu vender dinheiro? Poxa, vocês olham bem, a palavra está bem clara de frente para vocês. Você já viu alguém vender dinheiro? Eu estou te oferecendo dinheiro se você está com a verdade. Exatamente. É isso, entenda isso vocês todos, de todas as redes. Nós estamos oferecendo dinheiro para quem está falando a verdade. Nós não estamos pedindo nada. Exatamente, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. E vamos à ministração do livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par de número 3. Rebanho bendito ímpar de número 3. Livro de Filipenses, capítulo 2. E para o rebanho bendito par, de número 4, livro de Filipenses, capítulo 3, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever para continuarem a receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante a live, elas são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 1. Meu abençoado, ele perguntou, a verdade é uma pessoa, né? A verdade é o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e a sua palavra. E a palavra dele, que lá em Apocalipse ele falou bem claro, que ele é a palavra. Exatamente. Bom? Aí ele falou assim, aquele que guarda a palavra dele, também os outros vão guardar a sua também. Isso está lá em João capítulo 15, tá Glória bom? ao nosso Senhor Jesus. E vamos à ministração da... Perdão, vou falar mais devagar. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade, benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nessa live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, e que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo
revestindo cada porta, portal e janela, de cada uma área e setor das benditas vidas, conectadas agora conosco em um só Espírito, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem a planta dos seus pés ou a palma de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos à ministração no livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 27. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. E vamos à ministração para mais uma glória ao Senhor Deus. Deixando bem claro, a Yasmin não sabe de nada. Ela não tem conhecimento, discernimento, nem entendimento da palavra do Senhor Deus. Ela sequer pode saber até o meu nome, porque eu falo o meu nome toda a live. Cuidado para você não pegar todas as pragas e a maldição que está na Bíblia Sagrada, que está lá em Mateus, perdão, em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Você está blasfemando contra a palavra do Senhor. Então eu estou te falando, quem está te falando para você é quem ora todos os dias, há quase 30 anos, sem faltar nenhum dia. É aquele que vai chegar em todos os municípios do Brasil, em todo o estado. Então você, cuidado, não brinca não. Tem amor a você mesmo. Exatamente. E a tua família. Você está blasfemando contra a obra do Senhor, você não está blasfemando contra mim. Então para com isso, para. E deixando bem claro, tem diferença entre orar e oração. Primeiro ponto, tem diferença entre os dois. E a abençoada ele comentou, não existe oração perfeita não, minha filha. Oração e falar com Deus com sinceridade. Isso aí é orar. Oração é diferente, falar com Deus é diferente, pedido é diferente. Invocar o nome de Deus é outra coisa. E por aí tem um montão de coisas que vocês ainda não sabem. Então o tempo todo vocês foram enganados. E hoje nós estamos chegando como um avivamento, para vocês poderem não ser mais enganados. Só vão ser enganados se quiser. Exatamente. Estamos aprovando aí, ó. É mais de 10 milhões se algum líder chegar e falar assim, ó, na minha igreja não tem mentira, ele vai receber 10 milhões de reais. É só deixar ele lá, poxa. Se somar ainda as ofertas é mais de 10 milhões de reais. Exatamente, poxa. E vamos à ministração. Convido o líder de vocês para poder aparecer e botar o rosto e mandar vir fazer o convite. Eu aceito qualquer um desafio, eu aceito, poxa. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 27. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 2 do livro de Filipenses, deixa claro a necessidade da provação para aquele que trabalha na obra do nosso Senhor Deus o Todo-Poderoso. Porque ele tem que ter um histórico de renúncias, um histórico de deserto, um histórico de fidelidade ao Senhor, à palavra do Senhor e ao Espírito Santo de verdade durante a sua caminhada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Ninguém pode se tornar um líder porque fez uma faculdade. Isso não existe na Bíblia Sagrada. Ninguém pode. Exatamente. Então, é nessa parte aí que eu quero ver os ungidos. Eu sou levantado pelo Espírito Santo, eu vou mostrar isso para eles. Pegar os ensinos que eles têm, para eles poderem colocar tudinho no bolso.
Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós somos Igreja do Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos chamou para sermos a sua igreja. Mas eu sou membro da igreja virtual, _sem ovelhas, e também ministro nesta nossa outra igreja virtual, @Igrejas Benditas. Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausente quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. E estamos oferecendo 10 milhões de reais para qualquer um tempo físico, independente do tamanho que seja a igreja. Mostrar que eles são mais eficientes do que nós. Se eles mostrar que é mais eficiente do que nós, eu tenho que pagar para ele 10 milhões. Exatamente. E eu aceito mesmo o desafio. Se ele quiser, eu aceito mesmo o desafio. Glória ao nosso Senhor Deus. E até agora, sabe quanto desapareceu? Nenhum. Exatamente. Rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o abençoado falou corretamente. Paulo já dizia, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo comichões nos ouvidos, se buscarão mestres segundo o seu próprio desejo. Palavra do apóstolo Paulo e a importância que tem em examinarmos as obras e os frutos. Tem que ter santidade, tem que ser perfeito para toda boa obra. Exatamente. É isso que está na Bíblia Sagrada. E a maioria deles já fala de cara, eu não sou perfeito. Se você não é perfeito, porque qual é o versículo da Bíblia Sagrada que permite alguém que diz que não é perfeito administrar um templo? Isso não existe na Bíblia Sagrada. Livro de Marcos, que contém 16 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Lembrando que a interação nos comentários é no final dessa live. Para a honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sim, Deus cura. Ele é o único capaz que detém a cura nas mãos dele. Para a honra e glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Pode falar. A cura durável. Exatamente. Mas o inimigo também cura. Isso está lá em Mateus capítulo 5. Em Mateus capítulo 7, Jesus disse, muitos em meu nome vai expulsar demônio, profetizar, curar os enfermos, fazer sinais de prodígios e maravilhas. Mas não tem parte com ele. Aí você vai ver em 1 Coríntios também, quando Paulo diz bem claro, os mesmos sinais que Paulo fazia, os filhos das trevas também faziam. Aí quando você vai em Apocalipse capítulo 16, versículo de 12 a 14, você vê lá que tem 3 espíritos hoje que eu estou afirmando que estão dentro da igreja. O espírito da besta, o espírito do falso profeta e o próprio espírito de Satanás hoje está em mais de 90% de todas as igrejas, cara. Infelizmente. Eu estou afirmando isso para vocês. E o tal do teólogo ali que se diz ser pastor e quer debater com a gente, primeiro vai no meu perfil. E aceita algum desafio. Vai no meu perfil, vai na playlist que você vai encontrar das mais de 50 denúncias. E você vai lá ver se você consegue debater alguma delas e depois volta com as bases da Bíblia Sagrada pra gente, porque a gente já conversa de Escritura Sagrada. Vamos ao livro de Marcos, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1, Marcos capítulo 12. E para a meditação do rebanho bendito par de número 2, livro de Marcos capítulo 13, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui sempre ao vivo de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações na palavra do Senhor nosso Deus. E comunicando a todos, teólogo, filósofo, seja lá o que for, que você seja o Espírito Santo, ele é um ser e é verdadeiro, tá bom? Ele me ensinou todas as coisas, todas, não é qualquer uma coisa. E eu ensino ainda para vocês aí, ó, João 14, 15 e 16. É todas as coisas, o que você pensar, imaginar, ele ensina. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E, gente, lembrando, eu tô evitando o máximo de dar atenção nos comentários, mas tem gente falando muita besteira, então às vezes eu tô tendo que interromper. Mas agora, de meia-noite 7 até 1h12, é focado em oração e ministração da palavra do Senhor Deus. Porque aqui é uma igreja do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. É focado na palavra. Nós já reservamos o espaço no final da live de 12 minutos para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas. Temos o @milhaofertadim de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, onde é focado em interagir com vocês, em dar toda a atenção para vocês. Mas agora eu preciso focar na ministrar a palavra do Senhor Deus e ministrar orações para a vida de todos vocês. Siga e se inscreva para continuarem recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo. Oração de número 6 é a próxima oração que estará sendo ministrada. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja através da tua santa palavra sendo ministrada o teu poderoso agir.
abrindo as portas da justiça, que os teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E que através do poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, todas essas benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração no livro de Marcos, capítulo 12, do versículo 31 ao versículo 37. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 12 do livro de Marcos, é verdadeiramente importante para a gente ver o mandamento, que lá em João capítulo 13, o Senhor Jesus ainda estreitou mais o negócio, porque ele deixou claro: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ele nos ama através de atitudes, ao ponto de dar a sua própria vida por amor de nós. E aqui também deixa bem claro aqui a importância que tem de todo o coração, de toda a força. Como esse abençoado aqui justamente respondeu: para a mais honra e glória do Senhor Deus, e o Senhor Jesus afirmou que não estava longe o reino dele. Agora é necessário o quê? Para o reino estar dentro de nós estarmos colocando em prática os ensinamentos do Senhor Jesus. E aqui fala sobre o Cristo ser filho de Davi, que hoje em dia grandes teólogos, filósofos, doutores, pastores cismam ainda de falar que ele é filho de Davi. Se ele mesmo deixou bem claro que Davi chamava ele de Senhor, porque agora a gente vai querer colocar o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino, agir na emoção e no sentimento, e com isso separar cada vez mais e mais da santidade do nosso Senhor Deus. Lembrando que sem santificação ninguém verá o Senhor. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo Santíssimo. Vamos ao próximo rebanho bendito ímpar de número 9 e rebanho bendito par de número 10, a receberem uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Lembrando que no final da live estamos separando mais 12 minutos de interação com todos vocês, para tirarem as suas dúvidas, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de 2 Tessalonicenses contém 3 capítulos. Por favor, continua xingando apenas a mim, Yasmin, tá bom? Esquece a obra, a palavra do Senhor, porque você não entende. Foca em ofender apenas a minha pessoa, que aí eu fico alegre para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Como o meu soldado ele tinha comentado, Yasmin está dando lado para o inimigo. Justamente porque ela está se levantando contra a palavra do Senhor, a santidade do Senhor nosso Deus. Então é pelos frutos que nós conhecemos quem é o Espírito que está trabalhando atrás de cada uma pessoa. Vamos ao próximo livro de 2 Tessalonicenses, livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E para o rebanho bendito par de número 10, livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui trazendo orações e ministrações da palavra do nosso Senhor Deus. E todos aqueles que são inscritos ou seguidores continuam recebendo as orações para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E a oração é a oração de número 12, justamente ela fala e não cita uma base da Bíblia Sagrada. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de amargura, de inveja, de heresia, como ela pode falar de santidade, santificação, de verdade da palavra do nosso Senhor Deus? Vamos ministrar a oração.
Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, e que através do poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada, junto conosco, através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando bem a vocês que no livro de João, vou falar no livro de João para vocês poderem entender, palavra do Senhor Jesus. Falou bem claro, aquele que é filho de Deus, ele fala como está escrito. Ele não fala de si mesmo. Aquele que é filho de Deus, ouve as palavras de Deus. Agora, palavra do Senhor Jesus, não é minha não, tá? Aquele que não é filho de Deus, é filho do maligno, é filho do diabo, ele fala das coisas mundanas, ele fala das coisas naturais, mas ele não cita a palavra de Deus como está escrito. Exatamente. Então, vamos ver. Quem é filho de Deus aí, vai falar assim, ó, capítulo tal, versículo tal, fala sobre isso. E aí, pronto, fica bem melhor assim. Exatamente. Se quer ser filho de Deus, tá bom? Exatamente. E vamos ministrar a ministração no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 13. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Para vocês agora, glórias e quando eu falei lá, só, Satanás também cura, sinais e prodígios ele faz. De mentira. Mas agora, quer dizer, a verdade, ele não tem. Quem é verdade é literalmente como está escrito a palavra de Deus. Exatamente. E aqui justamente testificando logo a importância que há em verdadeiramente darmos ouvido à verdade do Senhor nosso Deus, se não entra a operação do erro, da iniquidade, e com isso é apenas para simplesmente cavar um buraco. Escolha o seu número de 1 a 12 para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6. Viu aqui? A gente não faz esboço não, a gente não vai lá procurar um esboço para poder, ele falou isso em mim, eu vou lá, não, a gente sorteia assim, ó, e a palavra vem para vocês, ó. Glória ao nosso Senhor Deus. Olha então só. Escolha o seu número de 1 a 12, seja parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, siga ou se inscreva para receberem orações. E o próximo livro é o livro de Esdras, que contém 10 capítulos, que estará sendo ministrado nesta madrugada. Lembrando que há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor Deus durante a madrugada. Estamos aqui sempre, de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Livro de Esdras, capítulo 5. Esdras, capítulo 5, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 5. Livro de Esdras, capítulo 5. E para meditação do rebanho bendito par, de número 6. Livro de Esdras, capítulo 6, para a sua meditação. Escolha também o número de 1 a 7, que no decorrer da live, logo mais pro final, quase no final, que ainda tem a interação com vocês, eu estarei sorteando 7 números para vocês terem mais uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. E a oração de número 10 é a próxima que estará sendo ministrada. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vitorioso Senhor dos Exércitos,
nosso curador, libertador e protetor. Eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas, dos benditos membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e que através do poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, toda venda e impedimento que estiver impedindo de alcançar e de enxergar a tua verdadeira verdade, seja derramada, caída, quebrada por terra, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, e possam ser todos verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início à ministração no livro de Esdras, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Nesse tempo, veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, e Setar-Bozenai, e seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Perguntaram-lhes mais: e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dário, e viesse resposta por carta sobre isso. Eis a cópia da carta que Tatenai, o governador daquém do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afazaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dário, na qual lhe deram uma relação escrita do modo seguinte: ao rei Dário toda a paz. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 5 do livro de Esdras, vemos a importância que tem em, antes de iniciarmos a obra, nós estarmos firmados na vontade do Senhor. Porque quando o inimigo tentar se levantar para impedir, é o Senhor quem verdadeiramente vai continuar dando forças, firmeza para que a obra prossiga. E da mesma forma ele vai enviar também, levantar aqueles que lhe são escolhidos para que venham a edificar a obra, para que venham a ajudar na obra, para que venham a verdadeiramente defender a obra, a verdade, a palavra do Senhor. Então, tudo para prosperar é necessário que esteja conforme a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Como eu sei a vontade do Senhor? Examine as escrituras da Bíblia Sagrada, porque ele já deixou o manual todinho, de Gênesis a Apocalipse. Precisamos examinar, ministrar e colocar a palavra do Senhor dentro de nós, para que a nossa boca fale do que estiver sempre cheio o nosso coração e que seja sempre da palavra do Senhor nosso Deus. Então sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o próximo rebanho é o rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12, a receberem uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Estamos aqui sempre ao vivo de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. Se inscreva ou nos siga e compartilhe convidando outras pessoas para receberem orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Livro de Obadias, que contém um único capítulo. Livro de Obadias, capítulo 1 e único para meditação dos rebanhos benditos ímpar de número 11 e rebanho bendito par de número 12. Livro de Obadias, capítulo 1 e único, para meditação de ambos os rebanhos sorteados, para mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Oração de número 9. E lembrando a todos vocês que nós estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores,
membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para você ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, basta ir no @mileofertadim ou em nossa outra igreja virtual, @as_sem-ovelhas, que você vai ver o vídeo fixado em nossos perfis. Para a mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. João Pedro, vou te responder assim que eu tiver tempo, mas infelizmente agora eu não tenho tempo. Mas de 1h12 até 1h24, nós temos tempo para estar interagindo com todos vocês. Vamos à ministração da oração para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo. Eu coloquei a oração para cá. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar e seguir ou se inscrever para continuarem a receber orações. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @igrejas benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam de madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, nesta live, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem revestidos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo para serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração no livro de Obadias, capítulo 1 e único, do versículo 15 ao versículo 21. Peça uma igreja para o seu município de qualquer lugar do Brasil. Exatamente. Lembrando que conosco todo obreiro recebe salário. Peça uma, entra no particular e peça uma para qualquer lugar do Brasil, tá bom? Glória ao nosso Senhor Deus. Vamos à ministração do livro de Obadias, capítulo 1 e único, versículo 15 ao versículo 21. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes do meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte de Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 e único do livro de Obadias, vemos verdadeiramente a importância que há em estarmos segundo e conforme a vontade do Senhor nosso Deus. Porque ele quer deixar claro que o reino é já pertencente ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que cada um vai receber segundo as suas obras. Aquilo que nós semearmos é isso que nós vamos plantar. Aquilo que nós semearmos é aquilo que nós vamos colher. Me lembra desse Antigo Testamento que você leu? Vamos para o Novo Testamento. Mateus 16, de 24 a 27. Palavra do Senhor Jesus o Cristo, onde ele deixou bem claro que seremos recompensados a cada um segundo as suas obras. E João capítulo 15, aquele que não tem obras e não tem frutos, aquele que não tem obra e não tem frutos, será arrancado, lançado no fogo e ardem. E o rebanho bendito ímpar, de número 7, o rebanho bendito par, de número 8,
estarão recebendo mais uma palavra do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Sofonias, que contém 3 capítulos. Livro de Sofonias, que contém 3 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Livro de Sofonias, capítulo 3. Sofonias, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 7. Livro de Sofonias, capítulo 3. E para o rebanho bendito par, de número 8. Livro de Sofonias, capítulo 3 também, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor Deus. E de 1h12 até 1h24, interagindo com todos vocês nos comentários, tirando suas dúvidas, com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias, para que vocês estejam vendo verdadeiramente o nosso caráter e a nossa conduta, para a mais honra e glória do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, escolher o seu número de 1 a 7, para estar recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. E a próxima oração que estará sendo ministrada é a oração de número 7, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tá aparecendo e eu vou te responder no final da live, abençoado. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, revestindo cada porta, portal e janela de cada uma dessas vidas conectadas agora conosco, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração, no livro de Sofonias, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 3 do livro de Sofonias, nós vemos aqui a dureza no coração do povo, não aceitando a repreensão, não aceitando a bênção do Senhor, pois justamente o que o Senhor havia determinado era a prosperidade, era a abundância, mas por causa das obras e dos frutos dele, eles viriam a perder tudo aquilo. E o Senhor ainda foi, castigou, ele repreendeu, mas o povo não aceitou a repreensão. Então devemos tomar sempre muito cuidado
com os nossos olhos, para que eles nunca estejam vendados, e com os nossos ouvidos, para que eles não sejam tampados, e que nós não venhamos a receber a semente, a palavra do Senhor Deus, e permitir que ela venha florescer dentro de cada um de nós, e produzir uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Livro de Marcos, capítulo 4. Pois o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. O que muda são as nossas emoções e os nossos sentimentos. Por isso que tudo que nós fazemos em relação ao Senhor deve ser de maneira racional. O culto, a fé, as obras, os frutos, tudo isso é sem emoção e sem sentimento, para que não haja inconstância, para que não haja defeitos, e com isso não venha a receber as promessas e bondades do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor, Jesus o Cristo. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever, para estarem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte. E o último livro é o livro de Oséias, que contém 14 capítulos. Lembrando a vocês todos que nós estamos oferecendo mais de 10 milhões de reais em dinheiro se alguma igreja física, templo, mostrar que o culto que ela está fazendo é de Deus. Está escrito na Bíblia Sagrada. Exatamente. Porque o culto tem que ser em espírito e em verdade. João 4, de 21 a 26. Porque se não for assim, é o culto da besta, é o culto do falso profeta e é o culto de Satanás. Cuidado! E aí, ó, já estou há quase um ano e até agora não apareceu. Mais de um ano e não apareceu ninguém. Nós estamos oferecendo mais de 10 milhões de reais. Se o culto que estão fazendo hoje para Deus, ele é bíblico. Porque ele falou que tem que ser bíblico, tem que ser em espírito e em verdade. Eu estou afirmando que mais de 90% das igrejas, principalmente as grandes, não sabem fazer o culto em espírito e em verdade. Está fazendo um culto de mentira, tá bom? Infelizmente. Quem dizia assim, ó, eu sei fazer o culto, vai receber mais de 10 milhões de reais em dinheiro, tá bom? Exatamente. Convida aí, peça uma igreja dessa, física, no teu município aí. Em qualquer lugar do Brasil a gente vamos chegar, tá bom? Qualquer lugar do Brasil. Tudo para a Amazônia e Glória Nossa Deus. Estamos aqui sempre buscando nos ajuntar a todos, independente de denominação ou segmento de fé, e trazendo a palavra do Senhor Deus verdadeiramente como está escrito. E o último livro a ser ministrado, que é uma palavra do Senhor Deus para todos nós, é o livro de Oséias, capítulo 14. Oséias, capítulo 14, para meditação de todos nós nesta madrugada. Vamos à ministração de mais uma oração. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 3 é a próxima que estará sendo ministrada. E aí falou que pregação e louvor a Deus é um culto verdadeiro, não é? Não. Tem 12 atividades que a gente está afirmando, que, com base na Bíblia Sagrada, não é, gente? É a Bíblia Sagrada que afirma que tem 12 atividades que você não vai num culto para poder fazer. Entre elas está justamente isso aí. E se quem provar com base na Bíblia Sagrada de que pode fazer isso, pode fazer essas 12 atividades, e nos disser quais são as outras 12 que têm de ser feitas, recebe o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Vamos à ministração da oração de número 3. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da Tua Igreja Virtual sejam revestidas pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, e que haja agora as Tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Oséias. Oséias capítulo 14, do versículo 3 ao versículo 9. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia, curarei a sua infidelidade.
Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como um orvalho. Ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Palavra do Senhor Jesus no Novo Testamento, João capítulo 14, 15 e 16. Ele é a videira verdadeira, e quem está nele dá muito fruto, pois sem ele nada podemos fazer. E aqueles que são dele fazem as mesmas obras que ele faz, e as fará ainda maiores, aqueles que crê nele em espírito e em verdade. Então é sempre muito importante examinarmos as nossas obras e os nossos frutos, para que verdadeiramente estejamos sendo justos, andando no caminho da justiça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e não sendo os transgressores, os ímpios, que irão cair nesse caminho, porque não estão em santidade, em santificação, com uma fé viva. Escolha o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando agora os 7 números para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, se você escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, se você escolheu o número 4. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, se você escolheu o número 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para quem escolheu o número 1. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 5. Esdras, capítulo 5, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1 e único. Livro de Obadias, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 3. Sofonias, capítulo 3, se você escolheu o número 2. E se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 14. Oséias, capítulo 14, se você escolheu o número 3. E vou apresentar aqui alguns comunicados importantes para todos vocês. Enquanto isso, vão deixando nos comentários as suas perguntas, que eu estarei tirando as suas dúvidas sobre as escrituras da Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem as orações que são realizadas durante as lives, vocês continuam a receber orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte, também por ele, e tem a flexibilidade nos horários, desde o horário da manhã, na @ Igreja 70 Santos, às 6 horas e 48 minutos, até o horário da madrugada, nessa igreja virtual, @ Igrejas Benditas, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E lembre-se de conferir nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual.
e elas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que elas são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja para o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Então vamos à interação todo obreiro recebendo salário. Exatamente, foi justamente aí que alguém perguntou. Se entrar na obra, quanto é o salário? Estou precisando muito. Isso. Exatamente, Tá pode bom, responder, apóstolo, que eu vou procurar aqui uma passagem para ler pro engraçadinho do João Pedro. Vai respondendo aí, esse aí, abençoado, para mais uma glória ao Senhor Deus. Qual deles? Que ele comentou, e se eu entrar na obra, quanto é o salário? Estou precisando muito. Bom, eu posso te afirmar que não vai ser, você não vai receber um salário conosco daquele que você vai encher o seu carrinho de compra no mercado e vai ficar preocupado se ele vai passar ou não vai passar. Só isso aí que eu te garanto, tá? A Bíblia refere bem claro, quem trabalhar muito ganha muito, quem trabalhar pouco ganha pouco. Mas o pouco que você ganhar conosco, eu estou te garantindo que o seu carrinho de compra vai passar, tá bom? Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Peça aí Senhor. uma igreja nossa para o seu município aí, para o seu bairro aí. Peça aí e entra lá no privado, tá bom? Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E aqui deixando bem claro que eu não vou conseguir encontrar aqui agora a passagem, mas medita no... João Pedro, medita no livro de Judas e veja a atual situação em que você se encontra. Porque aqui deixa bem claro que, como tolos, animais irracionais, daquilo que não sabem, eles falam alguma coisa. Você não escarneceu de mim, não escarneceu da minha família, você escarneceu da palavra do Senhor, da obra do Senhor, da justiça do Senhor. Então você tome muito cuidado com a sua vida, porque o problema que você arrumou não foi comigo. Foi comigo só pelo fato de você mexer com a santidade do Senhor. Mas agora tenha muita certeza que, com mais raiva do que eu, tá alguém que tá lá em cima te esperando para você prestar conta. Então examine com muita atenção e com muito cuidado e não escarneça da obra nem da palavra do Senhor, porque quando você faz isso, você cai no livro de Salmos, capítulo 109, no livro de Judas, que eu falei aqui para você poder também estar meditando. Então tome sempre muito cuidado. Não estou ameaçando, estou alertando, porque é o meu dever e obrigação é alertar, repreender, para que a pessoa possa se arrepender, se converter e ter a oportunidade de salvação. Isso está lá em Ezequiel capítulo 3, diz bem claro que quando o ímpio realmente vem a perecer e o justo não alerta ele, o Senhor vai cobrar o sangue do justo. Exatamente. Então é só por isso que estão te alertando. Cuidado que a batata está assando. Então você rapidamente ora, vai lá, se converte, pede perdão do que você fez, que com certeza Deus pode tirar sua batata de lá. Exatamente. E aí o abençoado comentou que não era para debater, que Deus não gosta de contenda. Então vamos lá. Então debate, também, não, deixa eu falar tem que pra ser ela. rápido. Não, tá bom, debate é necessário. Fala, poxa. O debate é necessário, vou dizer para você onde é que está. Atos capítulo 17 e Atos capítulo 18. Se não tiver isso lá, eu te dou 10 milhões de reais, tá bom? Exatamente. O debate é necessário, Deus não é Deus de contenda contra a palavra dele. Exatamente. E vamos lá, aqui o abençoado tinha perguntado nessa outra rede social, que ele perguntou: por que Deus só fala com pessoas escolhidas? Usa pessoas específicas, como Moisés, Abraão e se outros profetas para ser intermediário entre ele e o povo? Por que ele é tímido para falar diretamente com o povo? Pode responder. Pode falar assim. Isso está lá em Mateus capítulo 11, de 25 em diante. Aí você vai ver com quem Deus fala. Mateus capítulo 11, versículo de 25 em diante. Você vai ver que para Deus falar contigo é necessário você realmente estar dentro daquele patamar ali. Se você estiver dentro daquele patamar ali, ele fala contigo, ele falou comigo, ele fala contigo também, tá bom? E não é porque ele é tímido, é porque verdadeiramente há certos patamares que é necessário a pessoa cumprir para ser capaz de ouvir a palavra do Senhor. João 14, 15 e 16. Você vai ler só isso que eu te falei aí e amanhã você volta aqui e fala comigo. Exatamente. E o outro abençoado aqui tinha justamente perguntado, que ele comentou, uma suposição. Se alguém chegasse e conseguisse provar alguma incoerência, algum erro bíblico de vocês, além do prêmio, como vocês iriam reagir? Então, primeiro ponto, que a partir do momento que a gente colocou o ponto, é porque a gente tem certeza absoluta daquilo que a gente está falando. Exatamente. Por a gente ter certeza absoluta, e além do mais,
Se isso viesse a acontecer, infelizmente, estou te falando para você que é impossível, mas eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa que sempre gostei de honrar aquele que pode me ensinar. Quando eu fui ver na Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada está lá afirmando: se eu te ensino a palavra de Deus, eu tenho direito de 50% dos seus bens. Não estamos pedindo nada a ninguém, e sim estamos oferecendo a verdadeira palavra, como está escrito, com entendimento, que é mais do que sabedoria e inteligência. Exatamente. Para mais uma glória ao nosso Senhor Deus. Aí o pessoal tinha perguntado: você acha certo oferecer dinheiro para ver a verdade? Abençoado, um dos porquês da gente oferecer o dinheiro é porque hoje em dia, infelizmente, a palavra não tem mais valor. Se eu chegar pra você e falar que eu sei muito, você vai acreditar? Vai olhar pra mim, essa garota jovem não sabe de nada. Então é nesse momento e que é aí que você verdadeiramente vê pelas obras, pelos frutos. Porque pelas atitudes. A gente tá oferecendo dinheiro pra quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Tem mais de 50 denúncias aí. Porque você às vezes tá pensando assim, irmão, comigo ele é muito esperto. Mas se for com o meu mestre lá, ou com fulano de tal vai arrebentar ele. Aí você vai lá até o fulano de tal, fala assim: fulano de tal, tem mais de 10 milhões de reais lá, se você provar que você não é mentiroso, porque a internet não é brincadeira, tem que pagar, tá bom? Exatamente. E aceito qualquer desafio. E outro que falou: vocês são ridículos, esses sorteios são heresias puras, você não tem entendimento. Então vamos lá, você não sabe nem o que é entendimento. Segundo ponto, você chamar sorteio de heresia, você está falando que o Senhor Deus cometeu heresia e incentivou o seu povo a cometer heresia também. Porque se você fosse realmente do Senhor Deus e estivesse aqui para defender a palavra, a primeira coisa que você ia fazer ia ser examinar os livros da Bíblia Sagrada que eu dei falando sobre o sorteio e ver se aquilo que eu estou falando é realmente aquilo que está escrito. Porque lá em Levítico capítulo 16, versículo 8 ao 10, o próprio Senhor Deus mandou que o sacerdote fizesse um sorteio, lançasse sortes, para ver qual animal seria oferecido para o Senhor Deus e qual animal seria oferecido para limpar o próprio sacerdote. E aí, para poder verdadeiramente levantar uma santidade, que é uma pessoa irrepreensível, que no caso foi Matias, livro de Atos, vai lá falar para ele. Atos capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 26. Para selecionar um apóstolo, mais uma vez foi utilizado o ministério de sorteio. Vai entrar no livro de Judas. Exatamente. E lá no livro de Provérbios 16, 33, deixa bem claro: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E outra abençoada. Viu aí? Então, através disso tudo que você ouviu, você só tem só um jeito. Se você for uma pessoa que tenha caráter, você vai lá, examina, depois você volta aqui, ó, se me perdoa aí pela heresia que eu cometi, a blasfêmia que eu fiz contra a obra do Senhor e a palavra do Senhor. Se você tiver caráter, você vai lá para fazer isso, tá bom? Exatamente. Vamos lá, outro. E aí, um abençoado aqui comentou que estou pregando ao ar livre, estou tendo muitos ataques espirituais. É isso aí, abençoado. Infelizmente, os ataques vão vir justamente daqueles que dizem que é irmãos, porque eles vão dizer que você tem que pregar dentro do templo. Eles não entendem que a igreja, a palavra tem que ser pregada é fora do templo. Exatamente. Não é dentro do templo. E por isso aí, quem te ataca é aqueles próprios falsos irmãos que estão te atacando. Mas, ó, uma palavra para poder te consolar, você vai lá em Mateus capítulo 5. Você é um bem-aventurado. E todo mundo te atacarem, se dizendo coisas que verdadeiramente são mentiras, o próprio Senhor Jesus falou que bem claro que o seu galardão vai ser enorme e você é um bem-aventurado. E peça uma igreja nossa aí que a gente vai te dar cobertura para você poder pregar onde você quiser, tá bom? Glória ao nosso Senhor Jesus. E ali a abençoada perguntou: vocês estão brigando? Não, abençoada, a gente está aqui debatendo, interagindo com todos vocês. A gente fala em um tom de voz mais alto mesmo e com autoridade, porque a gente está aqui, agora não estamos lutando contra a carne e contra a sangue. O problema não é o João Pedro, o problema é o que está usando o João Pedro para blasfemar da palavra do Senhor. Porque ele fala que é muito fácil, é só subir ali na live que ele fala de Bíblia. Se você realmente tivesse um pouco de Bíblia dentro de você, você já tinha falado. Qualquer palavra que você tinha lançado aí teria pelo menos uma base nas escrituras sagradas. Você vê que nós estamos se apresentando para todos, já estamos em mais de 25 países, apresentando para todos, porque nossos templos vai vir de uma vez só em todos os bairros do Brasil. Tá vendo? Então, peça um para vocês aí, pronto. Exatamente. Quer dizer, os religiosos não adianta. A gente vai achar eles com a palavra aonde eles estiver. Pode esconder embaixo da cama que a gente vai achar eles. Glória não adianta. Jesus. Não importa o tamanho que seja. O gigante Davi caiu. Exatamente. E você falar que você sabe muito, que nos refutar é fácil, não prova nada. Aquilo que a gente tá fazendo é que prova. Poxa. Exatamente. A gente tá aqui, ó, oferecendo dinheiro. A gente afirma. A gente tá falando a verdade, a gente tá praticando a verdade, e o Senhor nos revelou a verdade. E a gente faz o quê? Oferece dinheiro
pra mostrar, pra quem mostrar, o contrário. Agora você não, tá falando que você sabe, que você refuta, mas até agora não teve um argumento lógico. E aqui na outra rede social... Vai lá no denúncia lá e venha falar comigo. Exatamente. E eu aceito qualquer desafio, só que eu vou pedir você que pelo menos coloque uns 10 milhões de reais pra eu poder ir atrás, senão não vou não. E aqui na outra rede social, meu saldo perguntou: quando Caim findou com Abel, não tinha o mandamento não matarás. E por que Caim errou se não tinha a proibição? Boa pergunta, viu? Isso aí que... Ó, beleza. Mas só que você não se esqueça que ele era um filho de quem? De Adão. E Adão andava com Deus e Deus passava tudo que ele deveria fazer suceder. Adão realmente ensinou o seu próprio filho o que era certo e o que era errado. E o filho dele realmente sabia dos mandamentos, tá bom? Exato. Porque a primeira coisa que o nosso Deus sempre falou para o pai, ensinar o filho. Então, sabemos que Adão era um cara temente a Deus e ele ensinou o seu filho. E o filho dele realmente fez a coisa errada, tá bom aí? Bem explicadinho pra você poder não ter Glória aquela história. E moça, abençoada, a gente tá perdendo tempo não, tá bom? Esse tempo aqui é reservado pra interagir com vocês, tirar suas dúvidas, lá no @milhaofertadinha, de segunda a sexta, desde 12 minutos antes das 7 até as 7 horas e 40 minutos. Também é focado em interagir com todos vocês, porque é necessário ter esse bate-papo, as pessoas poderem tirar suas dúvidas, para que elas não sejam enganadas e nem confundidas. Tudo para a Amazônia e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aí uma abençoada ali tinha comentado: sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aí ele comentou: Deus cura, prove nos dias de hoje. Muito bem, vou provar. Minha mãe não podia gerar nenhum filho. Cá estou eu e meu irmão mais velho do que eu, perfeito e com saúde, na presença do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Meu pai já teve 5 cânceres, o Senhor de todos o livrou, sem ir médico, sem fazer quimioterapia, nem nada desse tipo. E um deles eu vi com os meus próprios olhos, que foi um tumor que gerou aqui na cabeça dele, que ele foi, subiu pro monte, saiu pra ir pro monte, e eu perguntei: pai, que negócio é esse no seu rosto? Ele: não, meu filho, isso aqui é um machucadinho. Saiu, quando voltou, aí que ele mostrou, tá vendo? Limpinho, não sobrou nem cicatriz. Que eu só sei que realmente tinha alguma coisa ali porque eu vi com os meus próprios olhos. Isso sem contar os milhares e milhares de testemunhos de livramentos, de cura, de renovação, de restauração, que o Senhor concedeu não só a mim, como a toda a minha família. Eu não falo do Deus que eu ouvi, eu falo do Deus que eu vi, que se mostrou presente e se mostra presente e vivo na minha vida até hoje. Para a Amazônia e glória no nome do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E aí, para se ajuntar, a gente está perguntando se precisa de de denominação. Aonde que tá aí? Aqui, ó. Ele perguntou o quê? Aqui. No caso, teríamos que mudar de denominação religiosa, caso a gente se junte a vocês? Não, não, abençoado. O nosso Senhor Jesus falou bem claro: aquele que não ajunta espalha, o reino dividido não prospera. Você vai lá em Mateus capítulo 13, que o próprio Senhor Jesus falou bem claro, que mesmo que os outros fossem filhos de Satanás, nós não temos o direito de falar que eles não vão se juntar a nós e nós não se juntar a eles. Exatamente. É necessário que tenha os dois. Você vai lá primeiro, Mateus capítulo 13, você vai também em 1 Coríntios capítulo 11, que é na Santa Ceia, lá também está falando que tem muita gente que não tem nada a ver. Exatamente. Mas está lá, está junto, tá bom? Se ajunta conosco, pede uma igreja para ele. Exatamente. E aqui é outra abençoada. Precisam pagar o dízimo? Eu já vou chegar nessa pergunta, peraí que isso aqui é mais rápido. Tá. Que ela perguntou aqui, só reafirmando a pergunta que a outra abençoada tinha feito. Deus cura, claro, Deus pode curar tudo. Eu sou prova disso. Mais uma testemunha ali para a Amazônia e glória ao nosso Deus. Isso aí, mantém aí, abençoada. Exatamente. E aí, eu estou de vermelho porque é uma cor da qual tem uma simbologia nas escrituras sagradas. E não é um vestido que eu estou usando, nem uma roupa comum. São vestes santas, utilizadas somente para as atividades de santidade do nosso Senhor Deus. E aí ele perguntou: no seu templo os fiéis precisam pagar o dízimo? Aí eu vou dizer assim: o dízimo é uma coisa que não se paga. É uma coisa que você entrega assim. Por que de quê? Isso está onde? Vou dizer para vocês assim rápido. Em Lucas capítulo 11, versículo 41 e 42, Jesus está falando sobre realmente do dízimo. Aí você vai em Mateus 23, você encontra o Senhor Jesus falando do quê? Do dízimo. Aí quando você vai no livro de Hebreus capítulo 7, de 1 até o 7, você vai ver Jesus falando do dízimo. Por que o Senhor Jesus fala tanto do dízimo? Eu vou te revelar agora a verdade. Porque o Senhor Jesus, ele é o sumo sacerdote. E dízimos, ofertas e dízimo vêm do sacerdotismo. Exatamente. E o Senhor Jesus é o sumo sacerdote, não é por causa de que ele é da tribo, das 12 tribos, não. E sim porque ele é descendente de Melquisedeque. Glória, e aí, por isso, tem que ser entregue. Aí, quer dizer, mas jamais nós não vamos examinar de forma nenhuma se o dízimo da pessoa é R$1, é R$2, isso aí pra mim não interessa. Coloca lá, colocou, que não colocou, para nós não vai fazer diferença nenhuma. Sem contar que também conosco você não dá dízimo de tributo, tipo conta de luz, conta de água, escola, alimentação, nada disso você dá dízimo. De aluguel, nada. Não é isso aí. O nosso dízimo é quase que como se fosse uma oferta. Mas, ó, deixando bem claro, nós
fazemos dessa forma, nós não obrigamos as outras igrejas a fazer dessa forma. Porque lá no livro de Hebreus você vai ver assim, mudou o sacerdote, muda-se as regras. Exatamente. Então, e aqui na outra rede social, o abençoado que tu respondeu sobre o Adão, ele comentou, o que você está fazendo é uma especulação. A Bíblia não fala que Deus deu o mandamento, não matarás a Adão, sem acrescentar nada. Pode responder, apóstolo. Entenda, mas assim, quando Deus fala bem claro que honrar pai e mãe é o mesmo que estava lá com Adão. É o mesmo que fez Adão. E quando ele fez Adão, lá está escrito que todos os dias à tarde ele passeava com Adão. Então por isso eu posso te afirmar, porque logo em seguida, quando ele lançou a palavra para Moisés, ele mandou Moisés que Moisés falasse para das 12 tribos, que eles ensinassem os seus filhos tudo que deveria. Aí começou a falar para Moisés tudo que deveria ser feito. Exatamente. Então é o mesmo Deus, ele não mudou, ele não muda, não mudará. Glória, então ele realmente ensinou Adão o que deveria fazer, o que é certo para a sua família. Exatamente. Que tem um negócio aí muito mais profundo que você nem imagina, que eu não posso te revelar aqui, no que se refere a Adão, por que Adão, e porque eu tenho certeza que ele te revelou, tá bom? Glória ao Senhor Jesus. É muito, o homem está muito longe da verdade que ele acha. Glória ao Senhor Deus. E aqui, para mais uma prova de que esse tal de João Pedro não conhece nada... É que nem só para você ter uma ideia só. Era a mesma coisa você perguntar assim, vem cá, quem são a descendência de Caim? Você já parou para pensar? Da esposa de Caim? Na Bíblia está escrito, mas vocês não viram. Está lá escrito, tá bom? E aí, para provar mais uma vez que esse João Pedro não sabe de nada, que ele comentou, sinceramente, é pena dessa menina sendo enganada por esse lobo, não percebe, é só uma religiosa. Então vamos lá, falando de religião, a Bíblia Sagrada por acaso tem religião? Me responde essa pergunta, já que você sabe tanto. A Bíblia Sagrada tem uma religião? É uma religião? O Senhor Jesus trouxe uma religião? Você se denomina como cristão? Então, me responde essa pergunta para mais uma glória no Senhor Deus. E a abençoada comentou, eu queria saber quem era a esposa de Caim. Hoje eu ouvi sobre isso. Não, hoje você ouviu sobre isso. Então, vamos dizer, ele queria saber aqui no caso de Adão. Já falei para ele, se você soubesse realmente como está escrito na Bíblia Sagrada, então pronto. Caim não poderia jamais deitar com a sua irmã. Nem com as suas irmãs. Então ela deitou com alguém que fosse de outra tribo. Então, essa parte aí também é um tesouro que eu estou guardando para poder mostrar para esses aí que, glória, o Espírito Santo, ele habita em mim. É só isso. Exatamente. E aí viu como é que ele não sabe de nada? Porque ele mudou de assunto, não respondeu. Aquele que tem a verdade, aquele que fala a verdade, aquele que vive a verdade, ele responde, ele não foge de pergunta da qual ele tem verdadeiramente a resposta. Então devemos examinar examinar as obras e os frutos. Porque, deixando bem claro, não existe religião no hebraico, não existe religião no grego, que são as duas línguas utilizadas para escrever as escrituras sagradas. Segundo ponto, esse termo religião, o significado dele foi adulterado 1500 anos depois do Senhor Jesus Cristo ter vindo à Terra, pela Igreja Católica, Então você vai lá, pesquisa etimologia da palavra religião. Etimologia da palavra, tá bom? Não é sobre a religião que você vai estudar, senão você vai ter aquela história de religação, que isso aí é uma conversa para neném, tá bom? Exatamente. E aí outra mensagem que falou, vocês poderiam fazer um bate-papo com um tempo maior. É porque tem lá o arroba Milha Oferta, a gente tem um tempo maior. Fala aí, dá uma milha. De segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, é onde a gente tem um tempo maior para interagir com todos vocês. Mas a nossa agenda é sempre muito corrida, porque a gente sempre divide a nossa vida entre a área espiritual e a área financeira também, para a Amazônia e Glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Estamos aqui para poder juntar a igreja, tá? Juntar, porque ninguém trouxe nada para essa vida, ninguém vai levar nada. Exatamente, para a Amazônia e Glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E a abençoada respondeu que o nosso sacerdote apóstolo não aparece porque ele quer continuar podendo fazer a obra do Senhor Deus de casa, em hospital, presídios, e nas ruas, sem ter nenhum tratamento diferente depois que descobrem quem ele é. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, em todas as redes sociais. Fica com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E toda essa liderança desses templos aí, grandes aí, eu já servi eles todos, tá bom? Já servi eles todos, só que eles não me conhecem. Glória ao nosso Senhor Deus. E aí, viu, pra poder provar que ele não sabe de nada, sabe nem o que significa o cristão. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives, de segunda a sexta, de meia-noite 7, e no arroba Milha Ofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Fiquem com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e meu muitíssimo amém.